Hoje a gente vai fazer uma alteração aqui, uma interpretação de modelo muito massa. Eu espero que vocês gostem. Eu vou ensinar vocês, a partir do molde base de uma saia, a fazer um short, uma bermuda. É muito fácil, é muito simples. Acompanha aí que vai dar tudo certo. Primeira coisa que a gente vai fazer é copiar a nossa base da frente e das costas. Eu já fiz isso. E eu decidi que eu não quero a minha peça na cintura alta, como é feita a minha base. Então, eu vou ter que rebaixar essa cintura. Eu vou querer que a minha peça fique a 3 centímetros, mais ou menos, abaixo da minha cintura. Eu marco aqui 3. Lá eu marco 3. E aí, eu venho e desenho aqui para rebaixar. Quem não tiver esse tipo de régua, vai marcando toda a cintura. Como eu tenho essa régua, fica mais fácil. Isso aqui não existe mais. Então, eu vou apagar só para vocês verem. Mas quando você estiver fazendo a modelagem em tamanho real, você nem precisa apagar isso aqui, porque essa parte você vai cortar. Então, você economiza tempo. Você só dá um risco assim para você saber que ela não existe mais, para você não se confundir quando continuar a fazer o molde. Eu já faço isso na parte da frente e de trás. Então, eu vou rebaixar 3 centímetros também atrás. Essa parte aqui não existe mais. Feito isso, eu vou marcar a altura do meu gancho, que nesse caso aqui eu vou acrescentar 1 centímetro, então vão ficar 23 centímetros. Da linha da cintura, da minha nova linha da cintura para baixo, eu vou marcar 23 centímetros. Nesse ponto do 23 centímetros, eu vou sair 10 centímetros. Essa é uma medida que eu tirei de uma conta, de uma fórmula básica, que é você pegar a circunferência do seu quadril, dividir por 8 e subtrair 2 centímetros, e aí você vai ter esse resultado aqui. Ou você pode usar essa fórmula, essa base de 10 centímetros, de 10 a 14 centímetros, dependendo. Eu prefiro usar a fórmula porque aí você já sabe bem certinho, de acordo com a medida do seu corpo. Feito isso, eu vou também determinar o comprimento da minha peça. Eu quero que ela tenha 42 centímetros. Então, lá da linha da cintura para baixo, eu marco aqui 42 centímetros. E vou esquadrar isso. Essa parte aqui também não existe mais. Vou apagar para você entender, mas como eu já disse, na hora da modelagem você pode deixar e depois é só a hora de cortar. Você retira cortando tudo.
Ó, e agora aqui onde eu subi os 10 centímetros, né? Eu vou ligar com essa ponta aqui e aí o nosso gancho já tá feito. Vou marcar o cos, que eu quero que tenha 4 centímetros. E eu marco também na nossa pence, só para garantir que a pence vai ter o mesmo tamanho. Aqui eu tenho o meu cos, que eu vou recortar depois e fechar, porque ele vai ser um cos anatômico. E aí eu vou desenhar a parte onde vai o nosso zíper. Eu vou colocar aqui dessa linha do meio da peça, né? A partir da linha de baixo do cos, eu vou desenhar para frente, para fora, 3 centímetros. Isso aqui varia de 3 a 3,5 centímetros, né? Eu vou colocar 3. E para baixo, eu quero que o meu zíper tenha uns 10 centímetros. Aí eu faço aquele desenho do zíper, né? Ó, essa linha do gancho, por exemplo, eu podia desenhar um pouco mais juntinho aqui, ó. Começar a curvar aqui, mas não tem problema, vou deixar assim mesmo. E para finalizar nossa parte da frente, eu vou desenhar um bolso. Então, eu vou colocar 6 centímetros para frente. A partir da lateral, eu entro 6 centímetros aqui na linha do cos. E nessa parte da lateral, eu vou descer 10 centímetros. Aí você confere se a sua mão fica aqui, né? Dá para entrar nessa abertura. Aqui vai ser a abertura do nosso bolso. Então, ela tem que ser grande o suficiente para a sua mão passar. Feito isso, nosso bolso tá pronto, nosso molde da frente, quase pronto, porque a gente tem que fechar o cos ainda. Eu vou desenhar o forro do nosso bolso. Então, quando a gente costurar, essa parte aqui pontilhada fica na parte de dentro do bolso. Isso aqui a gente não vê. E a gente vai cortar essa parte no tecido de forro. E aí a gente vai fazer praticamente o mesmo processo atrás. Já rebaixamos a cintura, vou marcar a altura do gancho, que são 23 centímetros. Já marco o meu comprimento, 42 centímetros. Na parte de trás, para desenhar o gancho, eu vou fazer o quê? Eu vou sair 14 centímetros. E na parte de trás, se você quiser fazer a conta com a sua própria medida, você tem que pegar
a medida da circunferência do seu quadril, dividir por 8 e adicionar 2 centímetros, porque o gancho de trás ele é maior do que o gancho da frente. E aí aonde eu marquei a altura do meu gancho, eu vou sair 14 centímetros e a partir desse ponto também eu vou subir 14 centímetros. E aqui eu vou dar uma dica para quem não tem, de repente você não tem uma régua assim curva e não está muito confiante de desenhar do nada, você pode usar algumas linhas para te ajudar. Então você, daquele ponto de cima até a ponta de baixo, você faz uma linha reta, divide isso aqui, marca o meio dessa linha e aí você vem desenhando o seu gancho passando pela metade dessa linha. Mas eu vou desenhar o meu mesmo assim com a linha curva. Ó. E olha, fazendo assim, ó, a linha passa exatamente nessa marcação, viu? Então essa aí é uma dica para você que não tem a linha curva, for desenhar a mão livre, usar essas linhas de ajuda para se guiar, linhas guias, né? Como eu fiz na frente, eu vou fazer aqui atrás também. Eu vou só sair esses 14 centímetros e esquadrar. E aí a gente faz o nosso cos, que igual com a mesma largura da frente, dessa linha para baixo 4 centímetros, na frente também. Aqui. Então, aí eu vou colocar aqui o nome Costa. Vou desenhar o fio do tecido. Fio do tecido sempre assim, paralelo, né, gente? No esquadro também. Na frente a mesma coisa. Aqui frente. O tamanho, que é 38. E aqui, olha, eu vou ter que fazer também. Esse é um lado, por exemplo, se eu colocar o fechamento do lado direito, do lado esquerdo da minha peça, quando eu cortar, eu não vou precisar ter essa parte aqui. Então, você pode cortar assim, se você cortar na dobra, né? Você pode cortar essa peça da frente 2 vezes e aí em uma delas você tira essa parte. Ou você pode copiar esse molde aqui sem essa parte, que aí você tem o lado esquerdo e o lado direito. Eu faço assim mesmo, eu deixo aqui e aí quando eu vou costurar, eu só corto de um lado essa parte do zíper. E aí, quando a gente constrói, né, que a gente vai costurar, essa parte aqui, ela vai entrar. Por isso a gente não fez o cos até aqui na frente, porque a gente vai dobrar isso e ela praticamente, eu vou mostrar aqui no pontilhado, ela desaparece daqui e fica aqui, que é aquela costura que a gente tem geralmente na calça ou na saia quando a gente tem zíper. É essa parte aqui que faz aquela costurinha. E aí, do outro lado, você tem também para a montagem do zíper, uma peça que é um pouco mais larga. Se aqui tiver 6, aqui tiver 3, aqui vai ter 6. Que aí ela vai embaixo. E assim, praticamente pronto o nosso molde. Vocês podem deixar essa construção assim, né? Aí você copia isso aqui,
para você poder cortar. Eu vou cortar porque eu já tenho essa modelagem no papel, então eu não preciso dessa daqui, mas geralmente eu deixo sempre a construção, igual por exemplo da nossa base, né? Eu tenho a construção aqui, porque se aqui der alguma coisa errada eu já posso vir aqui corrigir. Então, ao invés de copiar eu já vou recortar direto porque eu já tenho essa, mas você deixa a sua construção feita e copia antes de recortar. Como o nosso cos vai ser anatômico, a gente precisa fechar essa pence, porque quando a gente tem um cos, a gente não fecha, não costura a pence nele, né? A gente vai fechar ela agora. Então, eu já mostrei isso no vídeo passado também. Eu corto um dos lados da pence, pode ser da frente ou de trás, tanto faz. E aí eu colo bem na linha, certinho. Quando eu faço isso, o cos automaticamente faz uma ponta. E essa ponta a gente não pode deixar, porque senão você vai ter problema na hora de costurar. Então, a gente precisa suavizar isso aqui. Isso é bem fácil. Depois que você colou, você pega aqui a régua ou faz a mão livre. Aqui onde está essa ponta vira uma curva. E aqui, ó. Aqui na frente, aqui em cima eu também dei uma suavizada. Feito isso, meu cos da frente está pronto. Aí eu vou escrever aqui, né, para todo mundo saber. Qualquer pessoa que for costurar aqui vai saber do que se trata. Eu coloco aqui cos, frente. Aqui é o lado. Aqui é o meio. Esse é o fio. Vou separar ele aqui um pouquinho. Preciso copiar esse forro também. Então, antes de eu recortar aqui, eu vou copiar esse forro. Vou pegar um pedacinho aqui do papel. Já vou escrever aqui forro. Aqui eu vou colocar o fio do tecido também.
Na modelagem, sempre que você vê uma seta assim, ela tá indicando o fio do tecido. Então, você não precisa nem escrever fio do tecido, que a pessoa já sabe que é bem o que significa, né? Isso é uma coisa meio que universal também. Todo lugar que uma pessoa for tratar de modelagem, independente se a pessoa tá usando o molde no seu idioma ou não, esses desenhos são universais. Nessa linguagem, né, assim, nessa linguagem da modelagem. Ok, eu já tenho o meu forro aqui. Vou continuar cortando. Aí a gente vai ter o espelho. Que aí quando você costura, você vai ter o espelho no tecido original, né, e o forro no tecido de forro. Ele não vai ficar aparecendo aqui, né? Como tá no desenho. E aí é só recortar tudo. Ó, no meu caso, eu tô fazendo uma bermuda onde eu vou querer ainda utilizar... eu vou querer a minha pence costurada aparente. Então, isso aqui a gente pode deixar, esse resto que ficou da pence, a gente pode deixar só costurar na hora da... Depois que cortar e tá tudo certo. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês essa parte do zíper, né, que eu tinha mostrado. Quando a gente costurar, ela vai sumir. E aqui onde tá o pontilhado, vai vir a costura. E aí, quando a gente coloca o cos, olha só. A gente fechou a pence lá em cima. Mas ainda tem um pedacinho dela aqui. Então, quando a gente coloca o cos aqui agora, ele não dá certinho. Ele já, ó, meio que a pence, ela vai ser meio que transferida pra cá, ó, para as laterais. Mas a gente vai fechar ela na hora da costura e aí dá tudo certo. Então, aí esse espaço aqui desaparece. Então, a gente tem aqui a nossa parte da frente. Só falta aqui o outro lado do zíper. Porque aí, quando a gente costura, o zíper vai no meio dessas duas pecinhas aqui, ó. A gente costura o zíper aqui, um lado do zíper vai aqui, outro lado vai aqui. Que aí é a proteção para o zíper não ficar pegando na pele, né? Bom, a gente já tem aqui nossa frente, forro. O molde da frente está feito. A gente só vai recortar aqui o molde de trás. E no molde de trás é a coisa mais simples, né? Porque ele não tem bolsa, ele não tem zíper. A gente só vai fechar o cos. E aí quando costurar tem a pence. Com esse modelo aqui é bem simples, mas também aqui daria para colocar bolso embutido. Ou uma pala, se fosse uma calça jeans. Gente, dá pra fazer muita coisa assim de... Quando você entende assim o princípio básico, você consegue fazer muita coisa assim de modelo, interpretação. E não pode ter medo, vai tentando, se der errado, tenta de novo, tem que ter paciência. Costura e modelagem, gente, é um exercício de paciência. E não tem nada melhor do que você costurar uma roupa nas suas medidas, usar uma roupa confortável, é uma sensação muito boa. Usar uma roupa confortável, com o jeito com o modelo que você queria,
sabendo que você fez tudo isso. Claro que nem sempre a gente tem tempo, mas enfim, é muito bom. E aí de novo aqui a gente vai suavizar essas pontas, mesma coisa do outro, não tem segredo. Eu vou fazer, depois que eu terminar a série aqui de modelagens a partir da base da saia, aí eu vou começar a fazer uns vídeos de costura mostrando assim detalhes, né? Esse tipo de detalhe, por exemplo, do cos, como a gente vai costurar um cos, como vai costurar um bolso, um zíper. Porque como eu já tinha dito no primeiro vídeo desse ano, não sei se vocês viram, eu tenho que conciliar a minha produção de conteúdo aqui com o trabalho que eu tenho, e aí eu vou fazendo isso assim. Eu vou organizando o tempo do jeito que dá, e gravar esses vídeos dá muito trabalho, porque eu não moro sozinha, então você tem que contar com o silêncio do pessoal. Mas vai dar tudo certo. Aí aqui é a mesma coisa, cos de trás, aqui ao lado, aqui ao meio e o fio. E assim fica pronta a nossa modelagem. Eu espero que vocês consigam acompanhar. E é isso, gente. Assim tá pronto aqui nossa modelagem. Façam aí. Se você estiver fazendo em miniatura, tenta costurar pequenininho, que aí você consegue perceber também o que acontece com o molde. Quem tá costurando, quem tá fazendo tamanho grande, costura também um modelinho aí para testar num tecidinho bem baratinho, porque se tem alguma coisa errada você não tem um prejuízo. Bom, e aqui ficou pronto o nosso molde. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que é nóis. Mais uma modelagem concluída com sucesso. Eu espero que tenha sido com sucesso aí pra vocês também, porque aqui deu tudo certo, né? Vocês viram?